Olá, viajantes e fotógrafos. Eu sou o Lucas e esse é o canal Roteiros e Lentes. Você já pegou uma foto que no automático você já tirou e ela ficou maravilhosa? Numa condição ideal, numa boa iluminação? Você também já tentou se inspirar em fotos de fotógrafos profissionais e não conseguiu atingir aquela foto almejada? Lógico, tem diversos fatores como pós-produção, como utilizar, por exemplo, imagem em formato RAW. Mas o que é a base da fotografia é a tríade da exposição. E a gente vai observar isso agora. Você está preparado? Então, bora! Vamos pensar na tríade da exposição como uma analogia da torneira, do balde e do relógio. A torneira é onde eu regulo mais vazão ou menos vazão de água, que é a abertura, onde eu regulo maior ou menor vazão da luz. O outro elemento é justamente a velocidade do obturador, o shutter speed. É o tempo ali que eu tenho o sensor exposto à luz. Por isso que eu penso no relógio. Mais do que velocidade, na verdade é o intervalo de tempo. A velocidade que ele abre e fecha o obturador, mas na verdade, a gente pensando como relógio, a gente tem uma noção melhor do papel dele. Por fim, eu tenho a ISO, né? Então, eu consigo pensar na ISO com uma maior ou menor sensibilidade à luz. Então, eu vou ter um balde maior ou menor. Então, eu consigo encher mais rapidamente ou mais lentamente o balde. Consequência, eu tenho lá 3 elementos, que é a abertura, a velocidade e a ISO, e eu tenho que regular e gerar um equilíbrio entre as 3 para que eu tenha o efeito desejado na foto e eu não tenha uma foto muito escura, né, subexposta, ou muito clara, super exposta. Vamos começar então com a abertura. A abertura, ela nas câmeras como a Canon R100 ou mesmo outras câmeras da Canon ou câmeras de outras marcas, a gente consegue regular a partir do modo AV, que é a priorização de abertura. Então, com as aberturas pequenas ou F barra número grande, a gente tem a possibilidade de ter uma profundidade de campo menor, né? Então a gente consegue colocar todos os objetos da cena de modo a focar todos ao mesmo tempo. Eu posso pensar nisso como aqueles óculos pinhole que são indicados aí pela internet como correção para qualquer tipo de miopia, astigmatismo, hipermetropia. De fato é verdade, mas é relativo. Por exemplo, você não vai dirigir de óculos pinhole porque você vai ter menos luz entrando, né? Apesar de focar todos os objetos. No caso, analogia para uma abertura maior, você tem aí como se fosse sem usar nada, um olho nu mesmo. Você verifica que quando você está focando em algum objeto, a sua visão periférica acaba não tendo tanta nitidez, né? É o que acontece, por exemplo, com aqueles F baixo, né? F2, F1,5, F3. E aí o que a gente tem? A gente tem aquele famoso efeito bokeh, em que você pega um objeto em primeiro plano e atrás do objeto tudo se desfoca. Fica muito bonito. Dependendo do que você quer fotografar, do que você quer trazer para o seu trabalho. Por outro lado, quando você tem uma abertura pequena e um F alto, você quer priorizar ambientes bem iluminados, você quer priorizar de repente aí paisagens, você consegue colocar uma visão perfeita ou praticamente perfeita de todos os objetos da cena. Um conceito bem tranquilo de se aprender é a velocidade do obturador. Então eu tenho ali a abertura do meu diafragma bem rápido, de tal modo que eu tenha um congelamento de imagem, por exemplo, em velocidades altas, por exemplo 1/500. Então eu estou gastando aí
2 milissegundos, né, na abertura. Então eu congelo imagens. E quando eu quero, por exemplo, imagens de animais voando, imagens de atletas, né? Agora, quando eu quero justamente o contrário, que as imagens borrem ou, por exemplo, criam efeito de luz de carros passando numa rodovia, ou, por exemplo, eu queira que as fotos de cachoeira pareçam sedas e eu não destaque as gotas maiores e menores ali, então eu posso usar esse efeito de borrão e ter, por exemplo, uma exposição maior, desde que eu coloque num tripé, que eu favoreça ali a estabilidade, evite a trepidação, e aí com isso eu teria uns efeitos bem interessantes. E aí uma regra bem interessante também é, dependendo da posição da sua lente, ou se é uma lente fixa, por exemplo, eu tenho na Canon a gente tem uma lente 55-210, aí eu coloco na posição 210mm. Essa lente eu vou ter que multiplicar então por 2, eu vou ter 420. Esses 420 eu vou usar como tempo, então 1 sobre 420, ou se quiser aumentar um pouquinho mais, 1 sobre 500, para ficar redondo. E aí a partir disso eu consigo tirar uma foto que eu evito essa foto tremida. Lógico, em condições boas de iluminação, porque se eu faço isso, eu acabo perdendo luz, exposição do sensor à luz. E aí eu tenho que compensar de outra forma, né? E a gente vai aprender melhor na parte prática do vídeo. Então, como último elemento da tríade, a gente tem o ISO. O ISO é a sensibilidade à luz, né? Então a gente tem na câmera Canon ou outras câmeras, a gente pode posicionar um cursor na letra M de manual. Então, para ambientes ensolarados, a gente pode ter um parâmetro ali de ISO 100 e 200, que é baixa sensibilidade. Conforme a gente vai passando para um ambiente ali de sombra das árvores, ou casos mais extremos como um estúdio, lugar fechado com menos luz, a gente vai aumentando ali para 3.200 bem alto, 6.400 é o limite, por exemplo, dessa câmera Canon R100. Só que conforme a gente aumenta, isso não é desejável, porque aumenta a granularidade, aparece grãos de ruído, né, na captação da imagem. Então não é muito recomendado. É um elemento de emergência. Então a gente trabalha ali com os elementos como abertura, você vai diminuir o F para ter uma abertura maior e ter mais captação de luz, não precisando usar o ISO. Ou você também pode usar o shutter speed, deixando mais exposição, fazer uma velocidade mais baixa. Então, ajustando esses elementos, e aí a sua câmera tem uma fotometria ali mais pro escuro, e esse não é o que você deseja para aquele momento, então você vai ter que abrir mão ali da ISO. Essa é uma regra ali para evitar ISOs maiores, sempre você jogar ISO mais baixo, ou ser um elemento de emergência, a última coisa é você ajustar na hora de tirar uma foto ou fazer um vídeo. Então lembre dessa regra, né? Recapitulando, a gente altera a abertura para justamente regular a profundidade de campo, a gente altera a velocidade do obturador para regular aí o movimento, se você quer congelar o movimento ou se você quer arrastar ele um pouco. E por fim a gente controla a ISO como elemento de emergência para alterar a sensibilidade à luz. Nessa primeira foto, eu usei uma velocidade alta de 1 sobre 1250, um F baixo, ou seja, uma abertura grande, e o ISO 100 porque era um dia bem ensolarado. Na segunda foto eu diminui um pouco a velocidade, aumentei o zoom, né? Então o F acabou sendo um F mais alto, né? Então uma abertura menor, e eu continuei com o ISO 100, ou seja, acabou compensando essa abertura maior e com a velocidade, né? A velocidade conseguiu ser uma velocidade mais baixa. Aqui eu usei a mesma velocidade, só que eu adotei uma fotometria aí de -2/3, né?
pro meu parâmetro ainda estava conseguindo congelar o movimento, né? Aqui eu já fiz uma abertura menor, né, um F mais alto, usei uma velocidade mais baixa, 0,6 ali à esquerda, e eu mantive o ISO, então acabou sendo uma foto que o movimento está mais prolongado, né? Você consegue ver o rastro, só que não consegue identificar muito bem, né? Até os pedestres nessa foto estão borrados, né? E isso não era o que eu estava buscando, né? Eu queria uma definição maior quanto ao veículo que estava passando. Na próxima foto, o que eu fiz? Eu aumentei um pouco a velocidade e aí eu consigo ver que era um carro, né? Os dois faróis mais nítidos, o corpo do carro. E era o que eu estava desejando mesmo para a foto. Aqui na próxima foto, então, eu peguei esses dois carros, uma velocidade mais alta ainda, 1/500, suficiente para congelar o movimento. Então, é como se estivessem separados, mas eu lembro que os dois estavam em movimento, inclusive o carro preto estava mais rápido ainda. Por fim, eu tenho uma foto de uma quadra, que eu tenho uma criança jogando bola, ela está fazendo gol no gol direito. Você vê um pequeno borrão dela se deslocando, e bem de leve, praticamente imperceptível, a bola que estava indo em direção ao gol. É isso, pessoal. Esse é o conteúdo. Deu muito trabalho para ser feito. É um conteúdo de amador para amantes da fotografia. Então, o que eu peço é que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, obrigado.